A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Bom dia, Florianópolis, bom dia, Santa Catarina, bom dia, Curitiba, bom dia, Paraná. Que bom nós estamos aí com você mais uma vez, aí em Curitiba, Paraná. Com você, um abraço aí para toda a equipe que acabou de deixar aqui ao 91.3, Pastor Marco Antônio, Pastor Vanderly que já tá chegando por aqui. O Pastor Marco Antônio saiu um pouquinho mais cedo hoje, liberou estudo, hoje não deu para tropeçar no Pastor Marco Antônio, né? Pastor Marco Antônio, aquele abraço, Pastor Vanderly daqui um pouquinho com você aí também. Um abraço para a Pastora Silvia Viana que acabou de sair dos estúdios da 102.1. Aqui em São Paulo, já tá indo para casa, já tá indo preparar o almoço. E que maravilha, hein? E um abraço para toda a equipe da 102.1 que está aqui em São Paulo. Um abraço também para os meus convidados que hoje estão aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre a lei, vamos falar sobre a graça. Afinal de contas, esse é um assunto extenso, amplo. 2 horas de programa é impossível nós falarmos tudo sobre a lei e a graça, mas nós vamos tentar trazer vários conceitos aqui sobre a lei e a graça. Por isso eu trouxe esses 2 convidados hoje para nós batermos este papo gostoso, este papo legal. Está aqui comigo o Bispo Everton Alves, bacharel em teologia. É bom que nós venhamos trazer um teólogo aqui hoje, porque hoje o assunto vai dar o que falar. Então ele é bacharel em teologia pelo Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil, capelão. Ele é professor de teologia da Capelania Escola Bíblica do Centro de Estudo Plenitude de Fé, professor e apresentador do programa Vida Teológica pela Rádio Vida 96.5 e bispo da Comunidade Cristã Plena Fé de Cotia. Bom dia, Bispo Everton Alves. Bom dia, Bispo Emerson, bom dia, Pastor Luciano, a todos da produção da Rádio Adore Mais, a você que está nos acompanhando também. É uma honra, muito bom estar aqui novamente para poder dialogar, falar desse assunto tão importante. Eu creio que o nosso diálogo aqui vai ser bastante produtivo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Está certo. Também está aqui comigo hoje, ele é filósofo. Opa, temos um filósofo entre nós. Ele é teólogo também. Temos um teólogo entre nós, pós-graduado em bioética, da Pastoral da Saúde, pós-graduado em comunicação de gestão executiva, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos e é responsável pelo projeto social solidário com distribuições de refeições para moradores de ruas no centro de São Paulo e pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênçãos. Bom dia, Pastor Luciano Scala. Bom dia, Bispo Emerson, bom dia, Bispo Everton, bom dia a todos que estão acompanhando a programação, toda a equipe aqui da Rádio Adore Mais. É muito bom saber que você está aí do outro lado assistindo a gente, acompanhando aí pelo rádio. Vamos juntos, hoje o assunto está muito interessante, complexo, mas eu tenho certeza que através aqui do nosso bate-papo, muita coisa boa você vai aprender conosco. Então não sai daí, tem muita coisa boa para vocês. O senhor vai filosofar agora, mais tarde? Ser ou não ser, eis a questão, Pastor Luciano. Filosofia é um... Se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei. Eu só sei que nada sei. Tô mais socrático hoje. Pelo amor de Deus, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Pensei que o senhor ia trazer uma filosofia logo algo mais aqui. Profundo? Algo mais profundo, né? Você pode fazer as suas perguntas para nós sobre a lei e a graça. Qual o pacto que obedecemos? Você vai fazer as suas perguntas aqui. Qual é a sua dúvida sobre lei ou graça? Né? Você tem dúvidas sobre lei e graça? Conforme nós fomos discorrendo aqui o primeiro bloco, você pode fazer as suas perguntas hoje até 10h30, né? Então nós começamos nosso programa agora, você tem 30 minutos para você fazer as suas perguntas, para no próximo bloco a gente já entrar com as suas perguntas. Pode mandar áudio, pode mandar texto. Qual é a sua dúvida sobre a lei e a graça? Né? Por que hoje nós vivemos o pacto da graça, não vivemos o pacto da lei? Qual pacto temos que obedecer? Por que não obedecemos isso? Por que não obedecemos aquilo? Pode trazer as suas perguntas, todas que você tiver, qualquer dúvida sobre a lei e sobre a graça.
né? Você tem 30 minutos para mandar a sua mensagem de áudio ou de texto no WhatsApp 11 São Paulo 96504 9910. Você que está em São Paulo não precisa do 11, é só você salvar esse telefone. Vai no discador e aí você coloca no discador 96504 9910. Anotou? Vamos lá de novo. 96504 9910. Salve esse número no seu discador, como Rede Amor e Graça, aí já vai pro WhatsApp, vai na lupinha, clica lá Rede Amor e Graça e você vai achar o nosso WhatsApp, já mande aqui a sua mensagem de áudio ou de texto fazendo as suas perguntas. Bom, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui para os nossos dois convidados. Vamos lá, primeiro ponto, por que alguns decidem que tem que cumprir essa lei e essa não tem que ser cumprida? Exemplo, sábados e sacrifícios, né? Quando se chega, o pastor Everton, o bispo Everton, quando se chega para uma pessoa de uma igreja, né, de uma igreja aí que pratica muitas vezes obras da lei, se faz assim, o sábado, por que não guarda o sábado, irmão? Não, porque o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Aí vai lá para Colossenses, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, então Jesus já cumpriu o sábado por nós. Né? Mas o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Aí você chega para esse pastor e fala, pastor, mas espera aí, a Bíblia diz que com uma única oferta Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Por que vocês fazem então sacrifícios? Né? Fazem sacrifícios. Então, a igreja, ela obedece o mandamento da lei de fazer sacrifícios e rejeita o sábado. Por que algumas pessoas decidem que essa lei tem que se cumprir e essa lei não tem que se cumprir? O bispo Everton, quem é que é o tutor disso? Quem é que trouxe esse conceito? Qual é a sua opinião sobre esta pergunta? A mesma daqui a pouco eu vou fazer para o pastor Luciano Scala. É verdade. Nós precisamos ser bastante coerentes. Primeiro definimos aqui alguns termos, né? O que vem a ser lei, o que vem a ser graça. Quando aquele povo sai do Egito, através da liderança de Moisés, Deus faz com que, a partir de muitos milagres que tinham acontecido ali, né, aquelas pragas que Deus enviou contra aquela nação opressora, agora o povo ele ruma à terra prometida, a terra de Canaã. Nós sabemos de tudo aquilo que aquele povo passou no deserto, e quando chega em Êxodo 20, nós vemos Deus trazendo alguns mandamentos, regulando como deveria ser a prática, não só a prática de vida tradicional daquele povo, mas também a prática religiosa. E então ele dá a sua lei àquele povo, aquilo que nós denominamos também de lei mosaica. Essa lei, ela tinha uma finalidade, isso é importante nós entendermos. Aquela lei tinha uma finalidade. Olha o que diz Gálatas 3, a partir do versículo 24. De maneira que a lei, ou seja, a lei dada por Deus ali no monte Horebe, a partir da figura de Moisés para aquele povo, nos serviu de aio. O que é um aio? É um condutor. Tanto que ele complementa, para nos conduzir a quem? A Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio. Ou seja, a finalidade da lei era, primeiro, claro, ela tinha um propósito de avultar o pecado do ser humano, demonstrar ao ser humano que ele era um transgressor, mas tinha uma finalidade de conduzir a Cristo, que seria então o cumprimento dessa lei no futuro, passado nosso. Então, quando Cristo veio, ele complementa, ele completa a lei. Esse é o sentido de que ele veio cumprir, né? Cumprir no sentido de completar. Ele veio completar, ele veio dar sentido, ele veio dar finalidade àquela lei que Deus tinha dado ao seu povo. Logo, pela obra de Jesus Cristo, não necessariamente pelo seu nascimento e pela sua vida ministerial, mas a partir da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Por esta obra, então agora nós somos justificados diante de Deus. Logo, tudo aquilo que estava debaixo da prescrição daquela lei, para nós não entra mais em vigência. Logo, todos os pontos, não somente alguns, mas todos os pontos da lei, eles já não vigoram mais sobre as nossas vidas. Para o cristão ele não vive mais agora debaixo desta lei mosaica. Ele vive debaixo dos mandamentos de Cristo. É a lei de Cristo que vigora, a qual nós também denominamos de graça. Alguns vão chamar a graça de pacto, outros de aliança, outros de dispensação, mas independente da nomenclatura que se use, o que importa é que nós vivemos agora um novo período, debaixo agora
agora dos mandamentos de Cristo, não debaixo da lei mosaica. Então, quando alguém escolhe apenas alguma dessas prescrições legais, ele está em completo desacordo com aquilo que Cristo veio trazer para nós, que é a sua graça. Porque a Bíblia também diz que se eu tropeço em um ponto da lei, eu acabo tropeçando em toda a lei. Não é isso que diz Tiago 2,10. Então nós precisamos ser cuidadosos com isso. Se nós observamos uma daquelas prescrições legais, precisamos necessariamente observar todas essas prescrições. Mas logo, nós não estamos mais debaixo dessa lei. Estamos agora debaixo da graça de Cristo Jesus. Está certo. A mesma pergunta eu faço para o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, então o pastor chega ali, né? Quando eu já vi, presidente da igreja que eu vi mesmo. Eu tinha o líder que quando se falava de sábado, ele pegava todos os versículos do Novo Testamento, Jesus é o Senhor do sábado, ele trabalhou no sábado, e aí até Colossenses lá, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, então ninguém vos julgue por causa do sábado. Aí chegava para este líder e falava, pastor, mas espera aí, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que cumpriu o sábado, é o Jesus que cumpriu o sacrifício. A Bíblia diz que como única oferta, ele aperfeiçoou para sempre. Então como é que o senhor diz que tem que fazer sacrifício para a pessoa ser abençoada? Porque muitas teorias, muitas igrejas, pastor Luciano Scala, elas trabalham nesse up, né? De você ter que fazer um sacrifício para você ser abençoado. Alguns falam assim, não, na igreja não tem sacrifício, na igreja eu não dou nada de dinheiro para ser abençoado. Não é só esse tipo de sacrifício, às vezes a pessoa tem que pagar com o corpo, né? Então eu vou ser mais abençoado se eu orar de madrugada, eu vou ser mais abençoado se eu ficar várias horas em jejum, vou ser mais abençoado, eu sei lá, eu preciso pagar alguma coisa. Então se eu orar de joelho meia hora antes do culto, eu vou ser mais abençoado. E aí vão as tradições religiosas que vão em cima dessa questão da lei, né, que é o sacrifício para a pessoa receber a bênção de Deus. Na lei, obviamente, não tinha Jesus, então as pessoas precisavam fazer o sacrifício para serem abençoadas. Por que então, o pastor Luciano, na sua opinião, a gente deixa o sábado de fora, né, que o sábado não interessa muito, ficar sem trabalhar sábado dá problema para a igreja, dá problema para o irmão. Então, sábado a gente não cumpre da lei, é muito fácil, eu vou lá pegar versículos no Novo Testamento que provam que o sábado não tem que ser cumprido e vou chegar no sacrifício. Não, sacrifício você tem que fazer porque interessa para a igreja, que a igreja vai ganhar com isso. E aí, como é que fica essa pergunta aí, pastor Luciano Scala? Legal, bispo. Excelente pergunta. Creio que vai ajudar aí muita gente refletir acerca dessa questão, né? Grande verdade é que existe uma conveniência. O que é conveniente, né? Então existem muitos líderes que se apoiam naquilo que é mais conveniente para que a partir daí possa desenvolver a sua teologia. Então nós encontramos no Antigo Testamento toda uma implicação da teologia que nós chamamos da teologia da retribuição. Ou seja, você faz e por aquilo que você faz, você recebe a sua retribuição. No próprio Antigo Testamento, nós encontramos textos que vão confrontar essa ideia. Basta você ler o livro de Jó. Jó era um homem justo, um homem honesto, e a retribuição, ou seja, o resultado não foi ele não ter problemas, ele teve problemas, ele teve dificuldades na vida. Então essa teologia da retribuição, no próprio Antigo Testamento, nós encontramos um confronto com ela. No Novo Testamento, nós estamos na graça. E o nome já diz, nós não somos abençoados por retribuição. Nós somos abençoados pela infinita graça. Nós não chegaremos no céu naquele grande dia e diremos, eu estou aqui porque eu merecia estar aqui. Nós chegaremos lá e nós diremos, estou aqui pela infinita graça. Então nós encontramos essa grande contradição na igreja moderna. Nós encontramos dizendo que o sábado não precisa ser guardado, né? Nós encontramos que não existe a necessidade de guardar o sábado, que não existe a necessidade da prática da circuncisão, até porque a circuncisão ela foi revogada no Concílio de Jerusalém, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Porém, a noção de sacrifício, a noção de sacerdócio, parece que essa noção ela ainda permanece. Parece que em muitos lugares a noção de que você, para ser abençoado, você precisa passar pelo caminho do sacerdote, parece que isso permanece funcionando, existindo
quando na verdade nós lemos lá aos Hebreus que Jesus ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, nós não precisamos do papel do sacerdote. Nós não precisamos ter a centralidade do templo para sermos abençoados, conforme está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Então nós encontramos um grande jogo de interesses. Aquilo que vale a pena, aquilo que é interessante. A igreja manter, fazer a manutenção, é feito a manutenção, quando na verdade nós estamos debaixo da graça. E quando a gente fala em graça, nós estamos falando de um favor que nós não merecemos. É isso que nós precisamos compreender acerca dessa questão. Está certo, você vai fazer perguntas, gente, mais uma vez recapitulando, toda vez que eu trago convidados para cá, você vai fazer perguntas. No próximo bloco, eu vou trazer a pergunta dos nossos ouvintes. Hoje você não responde a pergunta, hoje você faz perguntas para nós, você vai fazer perguntas aqui para mim, para os convidados, sobre lei e sobre graça. Esse tema é muito importante porque é o AIOU, não é nem o abecedário, é o AIOU da fé. Se você não souber o que é lei, o que é graça, quando começa a lei, quando termina a lei, se você não souber o que é graça, você não vai nem herdar a vida eterna, meu querido. Não adianta, eu aceitei Jesus como meu salvador. Você precisa conhecer a lei e a graça. Então, faça suas perguntas. Se você se antecipar, a sua pergunta vai no ar. Se você deixar para o próximo bloco, para a próxima meia hora, sua pergunta não vai conseguir entrar aqui, porque a partir do próximo bloco, da próxima meia hora, nós vamos responder as perguntas dos ouvintes. Então você tem 15 minutos para você mandar uma pergunta aqui para nós, como fez a Aniele de Curitiba. Já mandou uma pergunta para nós aqui, muito legal essa pergunta, Aniele. Daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui para os nossos convidados, tá? 11 São Paulo, você que está fora de São Paulo não precisa do 11, 96504-9910, 96504-9910. Pastor Everton Alves, mais uma pergunta para o senhor e repetindo essa mesma pergunta para o pastor Luciano Scala. Muitos pensam, eu também pensava, que a lei ela começava em Adão e terminava em Malaquias. Eita ferro, velho. Por isso que eu falo, o senhor fala de lei, por exemplo, congregação cristã, nós temos aí uma igreja em peso que acha que a lei começa em Adão e termina em Malaquias. Elas acham que Mateus, Marcos, Lucas e João estão debaixo já do pacto da graça. E o pacto da graça, ele vem quando Jesus morre na cruz. Aí o véu é rasgado, aí acaba-se a lei e começa o pacto da graça. Por que é tão difícil para milhares de cristãos, né? Até citei aqui uma das igrejas, e pastores e membros entender que a lei começa em Êxodo, ela começa em Moisés e termina na morte do Senhor Jesus Cristo, não é na vida. Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente vai ver Jesus cumprindo obras da lei. Então tem pessoas querendo imitar Jesus nas obras da lei, mas ele fez isso para cumprir a lei, ele precisava ser perfeito. Jesus fala, enquanto o mundo não passará, enquanto não passar nem o ioti da lei, ou seja, até que alguém cumpra toda a lei. A lei precisava ser cumprida. Se não fosse cumprida, ela jamais poderia deixar de existir, ela jamais poderia passar. Então Jesus vai, ele cumpre o i e o tio da lei, debaixo do pacto da lei, né, aí cumprindo. Por que é tão difícil para algumas igrejas entenderem isso, o bispo Everton? Será que é falta de interesse de teologia, falta de interesse de ensinar a verdade para o povo? O que o senhor acha sobre isso? Acho que é uma soma de fatores aí, né? Mas a Bíblia, ela deixa bastante evidenciado isso, né? Essa nova aliança, esse novo pacto, esse novo concerto, este novo testamento, ele está no sangue de Jesus. Mateus 26, 27 e 28 diz isso. 1 Coríntios 11 também, que é aquele texto célebre sobre a Santa Ceia, né, ou a Ceia do Senhor, deixa muito claro, né, que é a partir do sangue de Jesus Cristo que há a implementação de um novo testamento. Jesus, ele precisava realmente nascer sobre aquela jurisdição até para que ele pudesse cumprir a lei. A Bíblia diz em Gálatas 4:4 que ele nasceu debaixo da lei e ele cumpriu rigorosamente todas as prescrições da lei, né, todos os aspectos da lei, para que ele pudesse, enfim, cumpri-la. A Bíblia diz que o fim desta lei é justamente em Cristo, não na sua vida, claro, não no seu ministério terreno, mas especificamente na sua morte, ressurreição e na sua glorificação. Aquele primeiro concerto, ele era falho, ele era irrepreensível, conforme diz Hebreus 8:6, mas agora nós temos um novo concerto, um concerto em Cristo Jesus, um concerto agora que é
perfeito. Então, todo aquele peso que existia a partir da lei mosaica, que, como bem disse o bispo, começa em Êxodo e se conclui somente na morte de Jesus Cristo, este peso agora ele foi removido de nós. Colossenses 2,14 diz que Cristo tirou este peso de maldição que existia sobre nós por conta da transgressão da lei e cravou isso na cruz. Então, na cruz, há a extinção, a abolição plena desta lei, que não vigora mais, mas agora vigora a lei de Cristo, a partir da graça de Jesus sobre as nossas vidas. Está certo, pastor Luciano Scala, a mesma pergunta eu faço para o senhor, por que é tão difícil entender, pastor Luciano, qualquer evangelho que você chegar para ela, a maioria deles, né, 80% dos evangelhos, você fala, escuta querido, fazer um teste aqui com você, onde começa a lei, onde começa a graça? Ele vai falar, a lei é o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, e a graça é de Mateus para frente, ou seja, o Novo Testamento, Velho Testamento. Né? Sendo que vocês que fizeram teologia, nós que estudamos isso, sabemos que a lei ela vem por intermédio de Moisés em Êxodo, né? Quando o povo, como disse bem o bispo Everton, quando o povo é retirado do Egito, então ali Deus cria a lei, então ali começa a lei. Antes era o Pacto das Alianças. Em Gênesis, o Pacto das Alianças com os homens, não tinha lei, a lei não tinha chegado ainda, por isso que você vê que não existiam, Abraão não praticou os ritos da lei, Abraão nunca guardou sábado, por exemplo, Ló não guardava sábado, os homens do passado não guardavam sábado, por quê? Porque não tinha lei. Então a lei chega em Moisés e ela acaba na morte de Jesus. Por que é tão difícil as pessoas entenderem isso, pastor Luciano? Então, bispo, é falta de... Eu acredito que até as igrejas não se fala muito, né? Não comenta muito acerca deste assunto. Dízimo, por exemplo, que muitas pessoas acreditam que está dentro da lei, não, o dízimo é antes da lei. Nós encontramos a prática do dízimo lá com Abraão, né? Aquilo que o bispo falou, as alianças, nós temos os patriarcas fazendo a aliança com Deus, nós temos Abraão, Isaac e Jacó, e a lei nós encontramos em Moisés. Então, em muitos momentos na Bíblia, você vai encontrar essa expressão, lei de Moisés, porque a lei foi dada a Moisés. Nós vamos encontrar em alguns momentos da Bíblia a expressão que nós devemos obedecer a Moisés e aos profetas, ou seja, a lei se tratando de Moisés. Então eu acredito que seja um pouco até de esclarecimento dos líderes, transmitir isso para a igreja. Jesus, ele foi judeu. As pessoas às vezes elas confundem, achando que Jesus foi o fundador do cristianismo. Não, Jesus ele era judeu. Jesus ele foi apresentado, né? Ele passou pelo ritual do Bar Mitzvah, ele foi apresentado com 8 dias, ele teve a sua iniciação com 12 anos de idade. Jesus ele frequentava o templo, Jesus ele frequentava a sinagoga dos judeus, as sinagogas, né? Lá de Cafarnaum e tantas outras. Então Jesus estava dentro do judaísmo. Nós encontramos o fim da lei, como já foi dito aqui pelos bispos, nós encontramos o fim da lei na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Quando o novo pacto é fundado, quando o véu do templo se rasga e quando Jesus ele vai justamente dizer: esta é a nova aliança, este é o meu sangue. Ou seja, Jesus ele funda o novo pacto chamado o Pacto da Graça. Está certo, essa questão do dízimo nós vamos deixar para o último bloco, né? Tem até aqui eu já separei aqui para nós falarmos sobre esta questão importantíssima, né? No último bloco vamos trazer sobre isso. E eu quero trazer mais uma pergunta aqui para os nossos convidados, a última desse bloco, né? Já deu um spoiler então? Já. Mas não estraguei a pergunta não, né? O senhor estragou tudo, pastor Luciano. O senhor chegou e sabe aquela surpresa? Vamos fazer uma surpresa pro bispo Everton quando ele entrar, parabéns. Mas eu achei que a surpresa era aí o pastor Luciano chega lá com a boca suja de bolo, aí o pastor bispo Everton já viu, já atrapalhou. Não, mas nós vamos falar sobre dízimo. É bom ter antecipado essa questão, porque a lei começa em Moisés, e o dízimo não começa em Moisés, o dízimo começa em Abraão, né? Então como que a gente sabe o que manter das questões das alianças e o que não manter? Então nós vamos falar isso no último bloco. Mais uma vez, bispo Everton, já que o pastor Luciano estragou tudo, eu vou começar com o senhor de novo. Foi mal, hein? Mateus 5:17, não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Eu já vi debates aqui, até o pastor Luciano outro dia estava num debate com o adventista, e o adventista defendendo isso, né? Não penseis que vim revogar a lei, não vim revogar, mas vim cumprir.
O texto é óbvio, né? Ele veio cumprir. Por quê? Porque em verdade, ele até explica, ó, porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, né, até que o céu e a terra se acabem, nenhum nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, por que Jesus não veio revogar a lei? Porque ele precisava cumprir. Se não cumprisse, ela não podia ser revogada, era um decreto de Deus. Como é que Jesus ia revogar um decreto de Deus sem que antes ele seja cumprido? Mas o próprio Jesus fala, ó, aqui ele deixa claro, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum ou tio da lei passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, depois que se cumprir, então não há mais necessidade. E aí eu nem pego mais aquele texto de Mateus, de Romanos 10, 4, viu, Bispo Everton, viu, pastor Luciano Scala, que sempre tem adventista que liga, não, esse fim da lei é Cristo, porque significa que é o ponto, que ela iria até Cristo, depois de Cristo, né, eles têm essa questão. Então eu vou aqui para Hebreus, capítulo 7, que aí já mata de vez, né? Essa aqui já mata e mostra mostra o pau, né? Mata a cobra e mostra o pau. Ó, ele fala assim, ó, Mateus 7,18, portanto, por um lado... Hebreus 7, isso, né? Hebreus 7,18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então aqui está claro, evidente que a lei foi sim revogada e não tem aquele negócio, não, o fim da lei é Cristo Jesus, mas é questão de interpretação de frase, não é bem assim que o fim da lei é Cristo Jesus. Essa aqui não tem controvérsia, né? Até agora não ligou nem adventista para falar, não, isso aqui não é bem assim, porque aqui não tem jeito, né? Aqui está claro, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por que muitos adventistas o Bispo Everton insiste na prática da lei, misturando lei com graça? No próximo bloco, terceiro bloco, nós vamos falar mais sobre isso, mas eu queria que o senhor já desse uma prévia sobre isso. Misturar lei com graça, né? Ou seja, como que pode, né? Eu creio no sacrifício de Jesus na cruz, mas eu tenho que fazer meu sacrifício também. Eu creio que Jesus é o Senhor do sábado, mas eu tenho que guardar meu sábado também. Não fica meio controverso esse cristianismo dessa maneira? É verdade. Claro, não é uma questão simplória essa, mas nós vamos tentar explicar aqui. Bom, aquilo que Jesus disse em Mateus 5, obviamente nós precisamos compreender o contexto. Ali havia um contexto de um sermão onde Jesus estava pregando às pessoas, só que ele estava pregando em vida. Então, ainda não havia o período dele cumprir aquela lei. Esse período só aconteceu na sua morte. Então, é claro que ele não veio abrogar a lei enquanto ele estava em vida. Essa revogação da lei, ela só acontece a partir da sua morte. Então, ele disse isso em um período antes do seu sacrifício. Então, é claro que ali ele tinha que cumprir. Ele não veio abolir. A abolição só veio após o seu sacrifício. Em relação aos sabatistas, eu entendo que eles fazem uma associação do sábado, principalmente, como se ele fosse anterior à lei. E é aí que tá. Porque eles vão dizer assim, não, mas o sábado foi instituído lá no Éden, né? Deus descansou no sétimo dia. Ele descansou, mas não tinha ordenança para nós descansar. Perfeito. Agora, uma coisa que eles deixam escapar é que é o seguinte, eles dizem assim, não, Deus ele trabalhou durante os 6 dias. E no 7º ele descansou. Então assim nós também devemos nos portar. Só que não é bem assim que funciona. Ó. Quer ver? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, Gênesis 2, olha que interessante. Gênesis 2 diz assim a partir do versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Aqui está falando do último dia da criação, 6º dia, não é isso? Então aqui Deus ele cessa a sua criação. Só que, olha que interessante, muita gente pensa que foi assim. Durante 6 dias Deus trabalhou, no 7º ele descansou, mas não foi assim. O versículo 2 diz assim, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito. Então ele não acabou no 6º dia, ele acabou no 7º dia. Então trabalhou. Então ele trabalhou. Tá vendo? Se ele acabou no 7º dia, então ele trabalhou no 7º dia. Viu, pastor Luciano? Olha, então, pastor, não tem desculpa, hein? Pra não questionar. Pastor, sabadão tem que trabalhar. Normal. Então, mais ou menos aquilo que acontece. Por exemplo, a minha esposa, ela é farmacêutica e ela trabalha no sábado, mas ela trabalha meio período. O restante do dia, ela descansa. Então, ela trabalhou meio período, então ela descansou, trabalhou no 7º e descansa no 7º também. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele concluiu a sua obra da criação no 7º dia, não no 6º dia.
Então, se eles querem ser coerentes com esse argumento que eles utilizam, não, mas Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Não, opa, vamos ao texto. Deus trabalhou até o 7º dia. E no 7º dia, depois que ele concluiu, aí ele descansa. Boa. E aí, pastor Luciano, Jesus revogou a lei, não revogou? Porque eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. E esse texto aqui, esse aqui é usado em todo debate adventista e sempre ele traz Mateus 5. O senhor já participou de muito, o senhor sabe disso, né? Então, é exatamente isso, né? Porque dá a impressão, eu tô até com o Mateus 5 aqui aberto, dá a impressão que Jesus está dizendo, olha, vamos continuar na lei. Na lei, né? E na verdade não é isso. Não é isso nem em Mateus, porque nós precisamos ler com coerência. E o texto que o bispo apresentou lá aos Hebreus é o texto talvez mais, é a bomba atômica, né? Para realmente destruir esse tipo de argumentação. Fica claro que em Cristo se cumpriu a lei. Fica muito claro. Tudo aquilo que estava na lei eram sombras da manifestação plena que ocorreu em Cristo, né? A necessidade do sacerdócio, a noção de templo, né? Todas essas noções, a de sacrifício, tudo isso em Cristo se cumpriu. Tudo isso eram sombras, né? Para que em Cristo tudo isso fosse revelado de forma plena. Ou seja, né? Você tentar guardar que seja um aspecto da lei, ou tentar guardar a lei, você vai chegar à conclusão de que é impossível nós vivermos na prática da lei. E é justamente por isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos ter o acesso a Deus, não mais pela lei, mas agora pelo seu favor não merecido, pela graça. Está certo. Nós vamos a um break rapidinho. O próximo bloco é o bloco dos ouvintes. Tem, olha, participação aqui, chovendo, participação de Curitiba, Florianópolis, São Paulo, pessoal, todo o país mandando aqui as suas perguntas para os nossos convidados. Domingo agora, eu quero convidar você a estar na comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Eu estarei com você 9 horas da manhã, na nossa sede no Brás, na Avenida Celso Garcia 243. Lembrando, para os abençoados de Mogi das Cruzes, 3 horas da tarde, Pastora Silva estará com você em Mogi das Cruzes, numa reunião abençoada, hein? Pastora Silva, depois de mais de um ano, indo aí até Mogi das Cruzes para participar dessa reunião abençoada com você. Você não pode perder. Grande domingo da restituição na comunidade Cristã Amor e Graça. Vamos ao break, 2 minutinhos e eu volto já com o próximo bloco, o bloco dos ouvintes. Vamos lá? Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Restituição. Venha estar conosco no grande Domingo da Restituição, declarando a restituição de tudo que já foi perdido em sua vida. Eu quero de volta o que é meu. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910.
É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas, perguntas sobre lei e a graça, qual é a sua dúvida sobre a lei e sobre a graça? Tema de hoje, lei e a graça, qual é o pacto que nós temos que obedecer? Estão aqui conosco hoje os convidados Bispo Everton Alves e Pastor Luciano Scala neste tema, neste bate-papo todo legal. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o dízimo no próximo bloco, mas agora é o bloco da participação dos nossos ouvintes. A Niele, de Curitiba, Pastor Luciano Scala, ela faz uma pergunta aqui, eu vou já colocar minha opinião, mas acho que vocês vão também concordar ou não sei, o Bispo Everton tem mais né, de repente, conhecimento teológico aqui. A paz, Bispo, minha dúvida é sobre o jejum, se é uma prática da lei ou da graça, qual é a visão da graça sobre o jejum? Aí ela coloca aqui outro tema também, muito legal, hein, que a gente pode trazer os convidados outro dia aqui. O que vocês acham sobre deixar crianças no culto? Elas ficam cansadas, ficam dormindo, enquanto tem igreja, tem escolinha, né? Sim. E tem as pessoas, o culto próprio para as crianças. Isso é ótimo, isso aí nós vamos falar sobre isso aí. Legal. Muito bem colocado essa questão. Na minha visão, o jejum não é uma prática da lei, pois eu nunca encontrei na lei mandamento sobre o jejum. Tem algum mandamento sobre jejum na lei? Eu tô procurando aqui na minha mente aqui, eu não tô... Também não conheço, não. Jejum começa, pra mim, o primeiro jejum da Bíblia explícito ali foi o de Davi, né? Davi jejua pro seu filho, tava doente, né? Ali ele faz... A gente tem Esther, Jonas... Então... Mas aquele na jejum lei, coletivo, mas né? no mandamento da lei... Como prescrição legal, não. Como prescrição da lei, eu não conheço. Então, pra mim, o jejum se a pessoa quiser fazer, faz, se não quiser, né? Desde que ela saiba o objetivo do jejum, eu acho que... O jejum no Novo Testamento, ele é incentivado, né? Jesus, e os discípulos, eles falavam acerca disso, né? Mas é aquilo que o bispo colocou, não existe um mandamento de jejum. Eu também não desconheço aí. Então, respondendo a sua pergunta, Niele de Curitiba, nós não podemos falar que jejum é uma ordenança da lei, porque eu já li a lei várias vezes e eu não achei o jejum ali. Fala que Moisés, quando subiu ao monte, ele parece que ficou 40 dias lá sem comer nada. Não se sabe, né? Dizem, parece que ficou, né? Porque como ele ficou 40 dias na presença de Deus, mas não disse se Deus alimentou ele ou se não alimentou. Mas não tem nenhum mandamento sobre jejum. Michel de Florianópolis, Santa Catarina. Bom dia, amado Bispo Emerson Viana e todos os convidados. Gostaria de entender sobre Romanos 4,14, dizendo que os da lei não são herdeiros de Deus. Se os da lei são herdeiros de Deus, cancela-se a fé, ou seja, na fé não tem lei, ou seja, na lei não tem fé. Acho que é isso. Michel de Florianópolis. Ele falou o versículo? Romanos 4,14. 4,14. Dizendo, se os da lei é que são os herdeiros, então cancela-se a fé, anula-se a fé. Quer responder, o Bispo Everton? Vamos lá. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Poxa, agora sim. Porque a lei opera a ira, porque onde há lei também... Aliás, onde não há lei, também não há transgressão. Bom, o que ele está dizendo aqui é que a herança que ele está falando relacionado à vida eterna, né? Promessa, né? Promessa, herança. Então ele está falando de algo que está por vir. Ele diz que para herdar esta promessa eu preciso de fé. Então o que opera o nosso relacionamento com Deus, no sentido de nos tornarmos filhos e esperarmos dele uma herança, que é a promessa da vida eterna, é a fé, não a observância da lei. Está certo. E aí, pastor Luciano? Então, ele está fazendo aqui também a menção à justificação, né? Está citando aqui Abraão, e o que o texto está apresentando para a gente é exatamente isso, que nós não somos, na verdade a carta aos Romanos, né, que nós não somos justificados pela observação da lei, até porque nós não seríamos capazes, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo para nos redimir. Então é exatamente isso que o texto está nos apresentando. Está certo. Como que vocês entendem aqui, aí já é uma pergunta minha, Gálatas capítulo 3, versículo 23, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nelas encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Eu creio, né, como eu não sei se vocês creem assim, que existe a fé, aquela fé pessoal, né, dos homens do passado, que elas não podiam fazer nada,
Inclusive, Abraão teve que ter uma fé imputada dentro dele. Deus colocou uma fé para que ele cresce 25 anos e viesse a ser o grande pai da fé. E essa fé que Deus imputa em Abraão, hoje nós temos ela como dom, né? O dom da fé que Deus ele deu para nós. Naquela época, esses homens não podiam ter o dom da fé. Ele tinha a sua fé pessoal e nada mais do que isso. E quando conquistava alguma coisa grande, sobrenatural, é porque Deus dava uma forcinha imputando a fé. Vocês acreditam nisso também? Porque em Gálatas 3:23 está escrito, ó, mas antes que viesse a fé, estávamos debaixo da tutela da lei. Então Paulo deixa claro que na lei não existia uma fé. Que fé é essa? E nelas estávamos encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar. Então ele fala de uma fé que existiu lá no passado, a Hebreus também cita isso, 11, né? De uma fé que existiu lá no passado e a fé atual de hoje, que é o dom de Deus, né? Vocês acreditam nisso também? Não? Quer começar, pastor Luciano? Pastor Luciano tá meio pensativo eu tô hoje. pensando, eu tô aqui, eu tô lendo os outros versículos para trazer uma resposta mais sólida aqui. É sólida, vamos lá. Me parece que essa fé aqui, do 23, está relacionada à justificação também. Porque aqui há um complemento no contexto imediato, versículo 24, ó, que é inclusive o texto que eu li no início, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então me parece que essa fé aqui é fé salvífica, fé para a justificação. Tá certo. E o senhor, pastor Luciano? Exatamente, né? Por isso que ele fala que nos conduz a Cristo através dessa fé, para que aí então nós fôssemos justificados. Daí vem a continuação do texto, né? Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, nós não estamos mais debaixo dessa condução da lei. Daí vem o 26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque na verdade o judeu era considerado filho de Deus por ser o descendente direto de Abraão. Agora nós somos filhos de Deus, considerados filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E o texto continua, né? Está certo. Então, os convidados, acho que é aquela fé de Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que é essa fé, sim, para a salvação, que nós não temos condições de ter essa fé por nós mesmos para a salvação, né? Então, a fé, ela foi imputada por Deus. E eu creio que o dom que nós temos hoje de fé, ele também é imputado por Deus. Que se não fosse o dom do Espírito Santo, o dom da fé, nós não conseguiríamos acreditar como acreditamos hoje. Ah, bicho, mas espera um pouquinho, isso está totalmente errado, porque os homens do passado, eles obtiveram um grande testemunho por sua fé. Exatamente o que cita Hebreus 11, só que termina o versículo 39 e 40 dizendo que eles, contudo, não obtiveram a concretização da promessa por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, por incrível que pareça, né, o dom que nós estamos vivendo hoje da fé do Espírito Santo é muito superior ao que os homens viveram no passado. Só que as pessoas hoje têm essa dificuldade toda de acreditar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de acreditar no poder de Deus, no que o Jesus fez por nós, então fica muito distante disso. Mas também concordo aqui. Bom, o Everton vai pro Bispo Everton. Ah, que legal. O Everton de Curitiba aí, ó, seu xará. Mas eu também sou de Curitiba, né? Então os dois de Curitiba. Tem um clone lá? Tem Bispo Everton e o Everton de Curitiba, o Eu clone. também sou de Curitiba. Ele vai mandar um áudio pra nós, vamos lá? Pode tocar o áudio Paz do do Everton. Senhor Jesus, aqui é o irmão Everton de São José dos Pinhais, bom dia para todos vocês. Eu gostaria de saber o seguinte, as promessas que foram feitas na lei, nós podemos usar dessas promessas para pregar hoje no tempo da graça? Que Deus abençoe o dia de todos vocês. Tá certo, e aí, Bispo Everton? Não podemos. Não podemos. Bom, eu tenho uma linha dispensacionalista de interpretação, né? Eu utilizo esse método de interpretação porque eu entendo o que é uma dispensação, para quem não está muito habituado com essa linguagem. Uma dispensação é uma era, um grande período de tempo onde Deus se relaciona e se revela à humanidade. Dentro desse período ele administra, é um modo de administração de Deus em relação à humanidade. E cada dispensação tem as suas próprias características e também as suas promessas, né? Então Deus se revelava de uma maneira, ele requeria do homem certas observações e ele também lançava certas promessas.
Quando nós vamos para a dispensação da lei, que inicia em Êxodo e termina ali na morte de Jesus, nós vemos Deus lançando certas promessas a um povo específico, o povo de Israel. Então, determinadas promessas estão atreladas somente a esse povo. Aí vai depender de cada texto. Nós precisamos, né, analisar o texto debaixo do seu contexto histórico-cultural e vemos se aquela promessa também admite para povos gentílicos. Caso não, aquela promessa está altamente atrelada somente ao povo de Israel. E aí, pastor Luciano, qual é a sua opinião? Então, existem muitas confusões aí que as pessoas fazem de promessas que estavam destinadas ao povo de Israel em determinados momentos, né? E as pessoas querem aplicá-las nos dias de hoje e nós precisamos ter muito cuidado. Nós temos algumas promessas, por exemplo, que elas estavam inseridas dentro do contexto do cativeiro da Babilônia. Então, basta você ler, por exemplo, o texto do profeta Isaías, que você vai encontrar promessas relacionadas ao povo de Israel, diretamente ao povo de Israel, para aquele período histórico, e quando você tenta transferir essas promessas para o nosso momento, para o nosso dia de hoje, nós temos alguns problemas, nós temos alguns desafios. Então é muito complicado dizer que existem promessas que foram ditas, por exemplo, ao Israel, à nação de Israel, e transferi-las para a igreja, né? É um outro momento histórico, e são outras promessas que estão destinadas à igreja. Posso só fazer um adendo rapidinho, Pode. por gentileza? Só para ajudar o nosso ouvinte. Toda vez que você estiver diante de um texto bíblico, entenda, o autor, ele tinha um destinatário. Então, todo texto vai ter um destinatário. Se você observar que naquele texto aparecem expressões como, por exemplo, filhos de Israel, povo de Israel, pode ter certeza que aquele texto tem um destinatário específico. Que destinatário? Os descendentes naturais de Abraão, ao povo nascido no território chamado Israel. Então, aquelas promessas, aquilo que está sendo dito no texto, tem um destinatário específico. Então, é muito fácil de você encontrar isso no texto. Muito fácil de você identificar qual é uma chave, né, que o destino. bispo É uma tá chave, dando. exatamente. E vale a pena também ressaltar que existem promessas, pessoal, que são destinadas a Israel, e existem promessas que são destinadas ao povo de Judá. E são aspectos diferentes de promessa, até a maneira de Deus falar, porque você percebe que tanto Israel como Judá tiveram profetas que foram profetas destinados a levarem mensagens específicas. Existem textos, por exemplo, de Jeremias, que são promessas destinadas para aqueles que não foram para o cativeiro. Olha que interessante. E existem promessas que foram dadas para aqueles que estavam no cativeiro. E tem gente que faz uma grande salada, mistura tudo, mexe, daí dá confusão. Dá confusão. O Jerônimo, ele é aqui da onde? Jerônimo de São Mateus, bispo e convidados. Será que um dia vamos ver todos pregando a graça, igrejas, nas rádios da TV? Ô, Jerônimo, é bom sonhar, né, Jerônimo? Mas eu creio no que está na Bíblia. Mais numerosos são os filhos da abandonada dos da que tem marido. Ou seja, os filhos dos árabes da abandonada, né, de Agar, são muito maior número do que os judeus. Então assim também será na fé. Você vai encontrar muito mais pessoas criticando a verdade do que apoiando a verdade. Sempre vai ser assim, tudo que você tiver nesse mundo, mais pessoas apoiando, pode ter certeza que é mentira, né? Infelizmente o mundo é assim. Concordam? Perfeito. Convidados, concordam? Não é a maioria, né, bispo? Às vezes a gente quer achar que não vai ser. Seremos a maioria, que Nunca. Não, é o contrário, são poucos. Poucos. É exatamente isso aí. A Tânia de Curitiba, ela pergunta sobre o dízimo, vamos responder no próximo bloco, viu, Tânia? Manuel Teixeira, bispo, era dizimista ele manda um áudio aqui, mas eu vou falar. Bispo, era dizimista, num determinado tempo precisei construir a minha casa, parei de dar o dízimo, automaticamente todas as oportunidades da igreja eu perdi. Isso é certo? É abuso de autoridade? Rapaz, essa aí eu não vou responder não, deixar para os meus convidados aí. Porque aí vai dar a doutrina de cada pastor, né? Difícil, né? O bispo Everton, o pastor Luciano, né? Uhum. E tem igrejas que elas têm essa questão. E, por exemplo, tem igrejas, por exemplo, você quer ser obreiro aqui? Você tem que pôr uma gravata. Não quero usar gravata. Então não pode ser obreiro da nossa igreja. Mas aí é doutrina da igreja, né? Então, esse lance de dízimo... não pode se envolver muito em doutrina da igreja, né? Tem igrejas, eu não tô falando loucura, hein? Mas tem igrejas que até a ceia do Senhor, a pessoa não participa se ela não tiver com
o seu... Não é Deus e amor, não, né? Dia. Eu não sei dizer qual que é, não. Se Ih, não rapaz, falei, não era pra É, falar. eu não tô falando nada, ó. Responsabilidade do bispo. Olha, se esquivando. Temos um Pilatos entre nós. É porque eu não sei dizer que igreja que é, eu não lembro, eu estudei Temos isso. um Pilatos entre nós. Lá vem, não, Eu- foi eu não, hein? Eu tava ouvindo o bispo Everton falando isso daí alguns anos atrás, eu nem lembro. Eu saí primeiro, não fui eu que deixei a porta aberta. Ô, pastor Luciano. Mas tem igreja que é assim, se a pessoa Agora não ficou tiver... vermelha, né? Como é que vai? Hoje fica vermelho, é difícil. Mas tem igrejas que se você não tiver com o seu dízimo em dia, você não vai nem participar da ceia, quanto mais ser obreiro, né? Quanto mais você ter função ministerial. Tá certo. Mas que o senhor... Vou me invocar mais ao bispo Everton aqui, porque ele não lava as mãos, né, bispo? Você vai lavar as mãos também? Depende do assunto. Não. Desse daí Não, da mas doutrina eu da entendo. igreja. Ele é formado em bioética. Então É, aqui ele bioética. demonstrou a ética cristã. Exatamente. Isso. Boa. É o Galo cantou aqui atrás. Aqui eu não entendi. Bispo, bom dia. O senhor se referiu sobre guardar o sábado antes da lei. Mas e o sábado como mandamento titulado a Moisés? Isso aí nós já respondemos, já né? respondeu. A lei, Foi o contrário. a na lei verdade, foi o vigorou. contrário. O sábado não se guardava, ninguém guardava o sábado antes da lei. Quando chega a lei, o sábado é instituído como Exato. mandamento da lei. Então tá óbvio, claro, que foi instituído pela lei. E se a lei vigorou até Jesus, então não tem mais de guardar o sábado, porque a lei acabou. Né? A lei simplesmente deixou de existir, como nós lemos aqui a referência de Hebreus. Vamos lá. Todos esses argumentos, que sou adventista, não guardo o sábado, mas eu estudo a Bíblia. Vocês, em momento algum, missionários que sou adventista, não guardo o sábado, mas eu estudo a Bíblia. E vocês, em momento algum, mencionaram, aqui ficou mencionaram Gênesis, a criação que Deus falou para os primeiros pais. E aí? O senhor falou, meu querido. Falou, o bispo Everton falou. Meu querido, o Bispo Volta um Everton pouquinho falou, no programa. volta o CD aí, volta. Tá lá no YouTube? Volta a gravação, tá no isso. Então, volta um pouquinho. O lá. Hernandes, é o Hernandes que manda isso aqui. Hernandes, você não acompanhou o programa, você tá perdendo partes do programa. Bispo, lê de novo, Bispo Everton, pra ele aí, Gênesis, capítulo 2. Isso, exatamente. Porque ele fala aqui, vocês, não sou adventista, não guardo o sábado, mas eu estudo a Bíblia. E vocês, em momento algum, mencionaram Gênesis sobre a criação que Deus falou dos nossos primeiros pais. Então Entendeu? vamos lá. Gênesis 2, ali é o encerramento deste período em que Deus criou todas as coisas. Então ele diz assim, a partir do versículo 1, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então ele concluiu a sua obra somente no 7º dia. E ele tirou o restante desse 7º dia para descansar. Logo ele trabalhou no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º e parte do 7º dia. Então ele trabalhou 7 dias. E no restante do final do 7º dia ele descansou. Está certo. E aí o Hernandes continua aqui falando, trouxe uma Bíblia para nós, falando que Adão e Eva, aí falando que nós não estudamos a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, e aí por aí vai. E ele fala assim ainda mais aqui, e Adão e Eva era só para eles que serviu para o paraíso. Mas nós que não estudamos a Bíblia, Hernandes, você não sabe que Adão e Eva não tiveram no paraíso? Depois eu que não estudo a Bíblia, Hernandes, acho que você tem que estudar a Bíblia. Adão e Eva estavam no paraíso? Não, Eles estavam aqui no na paraíso? terra, no Éden. Jardim do Éden. Depois eu que não estudo a Bíblia. Depois nós que não estudamos a Bíblia. Oxe, Hernandes, estuda mais a Bíblia então, pra antes criticar. Você coloca uma dessa que Adão e Eva estavam no paraíso. Onde você tá com a cabeça? Adão e Eva nunca estiveram no paraíso, né? E aí fala da lei pra vocês cumprir, etc. Isso aí é coisa de música secular. Tá? É. Música secular que diz isso aí. Adão e Eva no paraíso, tudo azul. Vamos lá, o senhor que canta Eu melhor não que eu. tenho bispo para cantor, né? A gente arranha aqui, né? Olha o Wesley coçando a cabeça lá. Eita, que Eu coisa. não conheço essas músicas, eu só ouço... Música gospel. Só... Então canta, entra na minha casa, entra na minha vida. É isso aí. Entra no paraíso. Entra no paraíso.
o Hernandes, o cara falar, ó, vocês não estudam a Bíblia, o cara tem que vir com as questões corretas, perfeitas, né, de teoria. Aí ele fala que Adão e Eva estavam no paraíso. Hernandes, que você estuda a Bíblia, então você não estuda a Bíblia, meu querido, não faz uma coisa dessa, não. É aquilo que Jesus disse, né, ver um cisco no olho do irmão e ter uma trave no dele. Ele não sabe que Adão e Eva nunca estiveram no paraíso. Então você me mata aí de vergonha, Hernandes, não faz uma coisa dessa, por favor. Nós vamos ao break. E voltamos com o último bloco, vamos falar sobre as alianças, vamos falar sobre dízimo, né? Porque tem até uma pergunta do meu irmão aqui, o dízimo, ele pertence à lei? Vamos falar sobre isso daqui um pouquinho no próximo bloco. Vamos lá? Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Restituição. Venha estar conosco no grande Domingo da Restituição, declarando a restituição de tudo que já foi perdido em sua vida. Eu quero de volta o que é meu. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Muito bem, estamos de volta com você e voltamos ao último bloco do programa Respondendo Suas Dúvidas. E que bom, né? Que bom que você fez suas perguntas para nós, você teve esse tempo todo aí para fazer as suas perguntas. Tiago ensina uma coisa muito linda, muito maravilhosa que nós estamos discutindo aqui fora do ar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Muitas vezes as pessoas, elas vêm naquele ímpeto, naquele up de eu vou criticar, eu vou julgar o que os pastores estão falando e acabam falando bobeira, né? Acabam falando besteira e fica pior. Então seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Né? Tem pessoas que elas realmente mandaram textos para nós para tirar dúvidas. Outras já vêm criticando, né? Criticando a opinião, a ideia, como acontece com os fanáticos, né? Nós temos um mundo hoje fanático que se você não vota se você não vota no presidente, você é esquerdista. Se você vota no outro, se você vota no presidente, você é extrema direita. Se você vota no outro, você é extrema esquerda. Se você não vota em ninguém, você é esquerda também, é direita. É complicado. Quando existe o fanatismo, ele é muito complicado, porque as pessoas, elas ficam aquém do raciocínio, aquém da ideia. O fanatismo, eu estudo isso, sou psicólogo, né? Ele é o extremo do sentimento. Toda pessoa, o senhor sabia, o pastor Luciano, toda pessoa, sabia, o bispo Everton, toda pessoa que ela é fanática, ela é extremamente sentimental. Ela chega assim a um nível de sentimento extremo, 95%. E o psicopata, ele é totalmente racional, ele é quase 100% racional, ele não tem sentimento. Por isso que ele vai, mata, corta a pessoa no meio, faz bife, frita,
come o fígado da pessoa e tu pergunta pro cara, e você não sentiu nada? Não, senti nada. Peguei o fígado lá do pastor Luciano, fui lá, cortei, comi, fritei, tava gostoso, tava meio mal passado, passei melhor. E fala assim numa boa, porque ele é quase zero de sentimento. E o fanático, ele é extremamente sentimental, ele não tem muito raciocínio, o raciocínio dele vai quase a zero, né? Então ele é 95% sentimento e 5% raciocínio, e o psicopata é o contrário, ele é todo racional, não tem sentimento. Interessante isso, né? Tem que Por ter o isso equilíbrio, precisa- né? É, Tem que perfeito. ter o equilíbrio entre a razão e o sentimento. Para que nós venhamos estar aí agradando a Deus, né? Bom, a última pergunta, inclusive foi feita por uma ouvinte aqui de Curitiba. Ela pergunta sobre o dízimo. Temos aqui, muitas pessoas falam assim, o dízimo não existe no Novo Testamento, né? Pelo contrário, quando a pessoa ela entende sobre teologia, quando a pessoa estuda, quando a pessoa ela se aprofunda no conhecimento, como o livro A Lei e a Graça, eu faço uma citação muito bacana aqui sobre Hebreus capítulo 7. Queria muito que você lesse o capítulo 2 do livro A Lei e a Graça, porque ele é maravilhoso, né? A Bíblia fala aqui como uma aliança, né? Vinda por intermédio de Jesus. E olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus ele vem da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Qual era o sacerdócio de Melquisedeque? A função de Melquisedeque foi qual? Abençoar Abraão e a sua descendência, porque o próprio Jesus citou, o próprio Deus citou que nós somos descendência de Abraão, né? Nós somos da descendência de Abraão, que não era judeu, importante falarmos isso, né? Abraão era um iraquiano, né, Bispo Everton? Abraão, se fosse hoje, ele teria nascido no Iraque, ele era um iraquiano, então ele não era um judeu, e ele vai para Israel para constituir ali o povo de Israel. Então, através da descendência de Abraão surgiu o povo judeu, e ele não era ele era um iraquiano. E ele vai dar o dízimo para Melquisedeque, e a Bíblia diz que Jesus vem dessa ordem de Melquisedeque. Por que ele não veio da ordem de Levi? Porque se ele viesse da ordem de Levi, ele não podia cumprir a lei por nós. Então, para que a lei fosse cumprida e revogada, ele precisaria vir de outra linhagem, de outra ordem, a qual nunca foi levantado sacerdotes. Então a Bíblia cita aqui, é muito bacana isso, Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu do encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Olha aqui que a Bíblia diz sobre Melquisedeque: permanece sacerdote para sempre. Veja, se o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre, significa que tanto a bênção que ele deu para Abraão, ela permanece para sempre sobre a vida de toda a descendência de Abraão, que somos nós, né? Tanto é que Gálatas 3:9 diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Mas aí você fala, mas peraí, como que eu sou abençoado com o crente Abraão? Abraão já morreu. Abraão já morreu, Abraão já passou. Só que a aliança, ela é para sempre. Então a Bíblia diz que nós somos abençoados com o crente Abraão por causa da aliança, por causa do sacerdócio de Melquisedeque, que é perpétuo, que é para sempre, né? E porque Jesus vem da ordem de Melquisedeque. A ordem de linhagem de Jesus não foi a ordem de Levi, mas a ordem de Melquisedeque. E aí ele fala: considerai, pois, como era grande a quem esse Abraão, o patriarca, pagou os dízimos, tirando os melhores despojos. Veja que a Bíblia não cita, o maior nome da Bíblia, não sei se para vocês é esse, ou pastor Luciano e bispo Everton, para mim o maior nome da Bíblia foi Abraão. Abraão, pai da fé, Abraão o maior de todos para mim. E a Bíblia cita aqui não Abraão, mas ela cita Melquisedeque. Ela fala: olha, considerai como era grande a quem esse Abraão pagou os dízimos, tirando os melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tiveram o mandamento de recolher conforme a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Aí ele fala, ó, embora tenham esses descendidos de Abraão. Isso aqui é fantástico, né? Não sei se vocês compreendem dessa maneira, porque os que na tribo de Levi, o que aconteceu, né? Deus divide a tribo de Israel em 12 partes, aliás, em 11, né? Porque eram 12 filhos de Jacó, os 12, cada um tinha direito à parte da herança. Só que ela foi dividida em 11 estados. Por quê? Porque a tribo de Levi ficou responsável com os dízimos.
Então não se deu terra para Levi. Levi ficou sem terra e os outros ficaram com as suas terras. Então criaram 11 estados em Israel e o 12º ficou com a incumbência de Levi receber, né, as questões dos dízimos. Então ele fala aqui que Levi recebeu o sacerdócio e teve o mandamento de recolher os dízimos, né, conforme a lei, embora tenham esses descendidos de Abraão. Ou seja, o que ele cita aqui? Embora isso nem precisaria estar escrito na lei, porque isso já vinha de Abraão. Abraão foi dizimista, Jacó foi dizimista antes da lei. Entretanto, aqueles cuja genealogia não se inclui entre eles, Abraão e Melquisedeque, né, receberam os dízimos, aos quais o Abraão os abençoou, porque tinha a promessa. Evidentemente, fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem o dízimo. Porém, ali aquele que se testifica vive. E por assim dizer, também, olha só, o próprio Levi que recebe os dízimos pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado pelo seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Então a defesa aqui do livro de Hebreus, né, o Bispo Everton, o senhor quer que comece com o senhor? O senhor quer que comece com o pastor Luciano? O senhor sempre começa comigo. O senhor no intervalo, o senhor falou para começar com o pastor O senhor Luciano. sempre começa comigo. Quer que eu dou... Então vou começar com o pastor Luciano para ficar diferente. Se Começa bem que ele com o lavou as filósofo mãos, ele lavou porque as mãos assim, há pouco. ô bispo, essa questão do Melquisedeque, eu achei interessante o discurso do senhor, a explicação que o senhor deu, muito boa. Eu penso que o sacerdócio de Melquisedeque, ele antecede o sacerdócio de Arão, né, o sacerdócio de Levi. Percebe que Melquisedeque, ele não teve, a Bíblia vai falar genealogia. O sacerdócio descendente de Levi era um sacerdócio transmitido, ou seja, quando o sacerdote ele morria, quem estaria no serviço sacerdotal substituindo ele seriam seus filhos. Então isso nós encontramos, por exemplo, lá no texto de 1 Samuel, quando fala acerca de Levi e fala dos seus filhos, que seriam sacerdotes pós o período de Levi, ou de Eli. Agora aqui em Melquisedeque não. Jesus ele não é da tribo de Levi, pelo contrário, Jesus é de Judá. Ele não fazia parte do sacerdócio de Levi, ele vem do sacerdócio de Melquisedeque. Mas peraí, e Melquisedeque veio de quem? De quem que veio Melquisedeque? Porque o sacerdócio de Levi era transmitido de pai para filho. Melquisedeque ele veio diretamente de Deus. O sacerdócio de Melquisedeque veio de Deus, diretamente de Deus, através da vida dele. Então, quando a Bíblia coloca Jesus como sacerdócio, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, é exatamente isso. É um sacerdócio que não é proveniente de um para o outro, é diretamente dado por Deus. Exatamente, porque se ele era rei de Salém, como é que ele veio para receber dízimo de Abraão? Por que ele veio para receber? Por que quem constituiu ele sacedote? Né, pastor? Não foi transmitido, né? Não foi transmitido. Ele é um sacerdote vindo de Deus, ou seja, e o Jesus também vem por essa linhagem de sacerdócio, né? Por isso que quando Jesus ele cumpre a lei, o dízimo não é retirado da lei, né? Porque o dízimo não é da lei. Aqui a própria Bíblia testifica que embora Levi recebesse os dízimos, isso já vinha de Abraão, né? Já vinha de Abraão, ou seja, Abraão fez uma aliança com Melquisedeque pela qual ele constitui ali o recebimento das promessas. Melquisedeque traz até o pão e o vinho, né? Representando a aliança que ela teria feita ali com Abraão. Então Abraão, o Melquisedeque dá a bênção para Abraão e Abraão lhe dá os dízimos. E a Bíblia diz, esse sacerdócio de Melquisedeque é perpétuo, é para sempre, o Bispo Everton, sem mudança, né? Para sempre. Perfeito. O dízimo é uma questão bastante polêmica e infelizmente nosso meio não deveria ser. Para mim, o dízimo é uma questão muito simples, com todo respeito àqueles que divergem, mas eu entendo o dízimo a partir de um sentido de princípio espiritual. Vou explicar por quê. Todas as pessoas de fé estão debaixo de um sacerdócio. Não existe alguém que tenha fé em Deus que não esteja debaixo de um sacerdócio. Então, Abraão debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Os israelitas debaixo dos sacerdócios, do sacerdócio que vinha a partir da descendência de Arão, né? Então, para ser um sacerdote na dispensação da lei, a pessoa precisava ser da linhagem de Arão e precisava pertencer à tribo de Levi. Tá ok. Isso perdurou até Jesus. E agora, será que nós temos um sacerdote? Temos. A própria epístola de Hebreus 7 e 8 vai definir que o nosso sacerdote
é Jesus. Então, se nós temos um sacerdote, o dízimo permanece, o dízimo continua. Não como um peso de lei, mas como um princípio espiritual. Porque Abraão não tinha lei para dar o dízimo, mas ele deu aquilo como uma questão de fé, como um princípio espiritual que perdura até os nossos dias. Bom, mas tem como a gente dar o dízimo diretamente para Jesus? Não, não tem como dar o dízimo diretamente para Jesus. Mas então para quem que a gente dá o dízimo? E é aí que está o problema. Porque se nós não temos mais sacerdotes humanos, então será que a gente não tem mais que dar dízimo? Porque o nosso sacerdote agora é Jesus, e Jesus é um ser espiritual? Não. Qual é o corpo de Jesus? A igreja. A igreja é o corpo de Jesus. E quem lidera a igreja de Jesus? A igreja como um agente de Cristo, do reino de Deus aqui na terra. É o líder que ele escolhe para colocar lá, né? Como diz o livro de Apocalipse, o anjo da igreja. O anjo da igreja, ele não é um sacerdote. Ele não é um mediador entre o homem e Deus. Mas ele é aquele que administra aquela congregação que faz parte do corpo de Cristo. Logo, aquela congregação, ela está apta para receber o dízimo dos seus fiéis. Porque o fiel, ele entende que isso é um princípio espiritual. Devolver 10% da sua renda é um princípio espiritual que nós fazemos a Deus. A igreja, como agente de Deus na terra, recebe esses dízimos e administra esses dízimos. Então é muito simples. Eu ainda tenho um sacerdote. Logo, o dízimo ainda é um dever para mim. Claro que não como um peso de lei como era na dispensação da lei mosaica, mas como um princípio espiritual que vem desde os dias de Abraão e que perpetuamente durará até a volta de Cristo. Exatamente. E aí ele conclui dizendo assim, Hebreus 7:11, se portanto a perfeição tivesse sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o qual não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda-se a lei. Pronto, tá aí claro. Por que hoje não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Porque mudou-se o sacerdócio. Jesus não vem da ordem de Levi, ele vem da ordem de Melquisedeque, mudou-se o sacerdócio, então se muda a lei, e a lei instituída por Jesus é a graça, né? A graça é a lei, onde ele deixa 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amará ao teu próximo como a ti mesmo. E para concluir, convidados, aqueles que defendem a lei, vamos lá, né? Não podíamos deixar de fora Gálatas 3:10, né? Estamos falando de Gálatas, falei há pouquinho aqui. Gálatas 3:10 diz assim, ó: todos aqueles, pois, que são hoje das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Muito simples, porque a lei encerra-se, eu vou até citar aqui a referência correta, Deuteronômio 21:23, ele cita assim, ó: todos coisas quando são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O pastor Luciano Scala, Paulo não diz pratique algumas coisas da lei e não pratique outras. Ele fala, se você não praticar todas as coisas da lei, todas, vocês vão estar debaixo de maldição. Ou seja, se nós praticarmos a lei, vamos negar Jesus, porque até sacrifício nós vamos ter que fazer, porque sacrifício de animais, porque isso é toda a lei. Eu tenho que obedecer os 613 mandamentos ou eu estou debaixo de maldição. Ou seja, não tem jeito, ou a lei ou a graça. Alguns querem falar, não, eu quero praticar a graça, mas quero praticar alguma coisa da lei. Meu irmão, todos quanto pois são das obras da lei estão debaixo de maldição. Tem pessoa aí criticando outro, aquele irmão vai na igreja e pega lá o sal santo, pega a água santa, pega o fio santo, pega o cabelo santo, pega o perfume santo. Ué, e você que está praticando obras da lei? A Bíblia diz que se você for, você não precisa nem praticar, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque é simples e claro, a lei se encerra assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Temos que nos livrar dessa maldição, né, pastor Luciano? Pois é, ou você vai observar todos, isso é algo impossível, e logo quando você observa todos, você nega o sacrifício de Jesus, você nega o sacerdócio de Jesus, você nega diversos outros aspectos da revelação plena que se deu em Jesus. Ou seja, não tem como nós vivermos ainda com um pé em Cristo e o nosso outro pé na lei. Não tem como você viver parte
na graça e outra parte na lei. Você deve viver na graça, porque é essa a revelação plena de Deus não apenas para judeus, mas para toda a humanidade. Tá aí, Bispo Everton, e aí, a sua questão sobre isso? E aí, vamos lá então, vamos guardar o sábado, temos que guardar toda a lei também, né? Guardar o sábado tem que guardar toda a lei, porque maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas no livro da lei para praticá-las. E aí, pratico toda a lei ou vivo a graça, Bispo Everton? Perfeito. Esse texto de Gálatas 3:10, ele corrobora com aquilo que eu disse anteriormente, Tiago 2:10 também, né? Eu sei que hoje existem algumas igrejas aí e seitas que tentam fazer uma divisão da lei entre lei moral, lei cerimonial, lei civil, mas nós temos, por exemplo, na lei mosaica, alguns aspectos que não entram em nenhum dessas três categorias, né? A própria Bíblia não faz essa divisão, então essa divisão ela é meramente arbitrária. Alguém simplesmente olhou lá e falou, isso daqui é legal, a gente tem que continuar cumprindo, isso aqui eu não gostei não, vamos descartar. Aquilo que nós falamos, sacrifício... Conveniência, né? Sacrifício todo mundo quer fazer porque dá dinheiro para a igreja. Guardar sábado não, sábado... Circuncisão não, circuncisão. Opa, não mexe não, deixa quietinho, ó. Deixa os meninos quietinhos aí, né? Os meninos quietos não vai dar um problema. Então nós não podemos fazer essa divisão arbitrária. A lei mosaica, ela não tem essa divisão. Ela tem aspectos, sim, claro, morais, aspectos cerimoniais, aspectos civis, mas tem, por exemplo, aspectos dietéticos também, que não entram em nenhuma dessas categorias. Então... Dietético seria de... Comida. Comida? Comida, eu não entendi o olhar. Eu não entendi o olhar. Eu poderia entrar nessa. Não entendi o olhar ofensivo pra minha pessoa. Eu tenho que devolver, pastor. O senhor lavou as mãos agora há pouco. Ó, o Galo cantou, o povo vou ver testemunho. O senhor lavou suas mãos, só um pouco que vai embora. Então, nós, nessa dispensação, não temos autoridade para fazer essa divisão. Ou nós observamos 100% da lei mosaica, ou não observamos nada da lei mosaica. Eu prefiro ficar com a lei de Cristo, que é a graça. Tá certo, então. Bom, nós vamos então encerrando aqui a participação dos nossos ouvintes. Vou dar 5 minutos para cada um para suas considerações finais. Primeiro, comentando sobre o tema, a lei e a graça. E depois, as suas mídias sociais, né? Onde que as pessoas podem encontrar. E depois também tem aqui o pessoal todo parabenizando aqui, muitos elogios aqui, né? Muitos elogios, muitos comentários aqui que o Wesley tá passando para mim, comentários bons, outros xingando, né? Outros falando que o pastor Luciano Scala tem que, como é que é? Dietético? Leis dietéticas, leis dietéticas, isso, não pode viu? comer aquilo, não abandonar a carne de porco. Isso. Nem pensar em McDonald's ou pastor Luciano, pro senhor nem pensar, viu? O senhor é muita verdura, muito legume. Não é má ideia não, eu tô precisando mesmo. Tá precisando. Uns sucos detox. Ele cumpriu o que tá em Tiago. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, deixa para cirar depois que acabar o programa. Aí você, bicho, eu falo isso de mim, não fala isso no ar não, bicho, aí você pode se revoltar. Bom, vamos lá, deixa eu começar, eu comecei sempre com o Bispo Everton, agora eu vou começar com o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, 5 minutos para suas considerações finais sobre o tema. Questões de contato. Sexta-feira vai ter lá a distribuição dos alimentos. Sim, aumentamos a meta, 1000 refeições. Olha, maravilha. As 2 semanas que nós estamos com essa meta aí, graças a Deus. Semana anterior, 1021 refeições, e a última semana, 1081 refeições. Muita comida, toda né? sexta-feira à noite, pastor Luciano Scala vai distribuir cesta básica. Quem quiser ir com ele, só entrar em contato, né, para fazer lá parte desse grupo maravilhoso aí, abençoado. Vamos lá, pastor Luciano, Vamos lá. 5 minutos. Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer você que ficou com a gente, agradecer, Bispo, pelo convite, muito bom estar aqui, Bispo Emerson, agradecer meu amigo Bispo Everton também, pela partilha, né? E você que está aí pensando acerca deste assunto, lei e graça, que é um assunto muito esclarecedor. Se você parar para pensar, muitas coisas que nós ouvimos hoje dentro das igrejas, dentro de um contexto religioso, são coisas que elas têm um fundo de lei. E esta lei, nós encontramos diversos textos, como já foi citado aqui durante todo o programa, lá aqui aos Gálatas, aos Hebreus, e nós encontramos textos dizendo que esta lei se cumpriu. O papel dela foi até Cristo, até a sua morte e ressurreição. Sendo assim, é muito importante você ter o conhecimento bíblico, você fazer uma hermenêutica correta dos textos. Por quê? Para que você não seja enganado, para que você não seja manipulado, ou por alguém mal intencionado, ou por alguém que não tem
conhecimento bíblico, conhecimento teológico, para expor o que a Bíblia fala acerca destes assuntos. Então nós encontramos em Jesus Cristo o cumprimento da lei. Se nós formos tentar viver a lei conforme era ensinada dentro do judaísmo, nós acabamos de ler aqui em Gálatas capítulo de número 3, que nós seremos malditos, fazendo-se maldição. Ou seja, nós viveremos debaixo de maldição, porque nós estaremos negando o sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós estamos debaixo da graça, que é o favor não merecido do Senhor. Hoje nós não precisamos mais do intermédio de um sacerdote. Hoje nós não precisamos mais que um sacerdote faça a mediação entre nós e Deus. Hoje nós não precisamos mais da geografia lá de Israel ou do templo para que Deus venha se revelar a nós. Hoje ele está em todas as partes, em qualquer lugar, em qualquer momento, como ele falou para a mulher samaritana. Aqueles que buscam ele em espírito e em verdade, é esse que ele procura. Então nós não precisamos mais de um sacerdote, porque Jesus, ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso acesso direto a Deus e à salvação. Eu espero em Deus que esse programa tenha te ajudado a esclarecer essas dúvidas nos aspectos de graça, de lei. O bispo tem um livro muito bom que fala sobre este assunto. Eu acredito que se você não leu esse livro, vale a pena você ler, porque ele vai te esclarecer bastante. Mas o programa de hoje foi muito simples, né? Nós trouxemos textos bíblicos. Vale a pena você reler lá os Hebreus capítulo 7, vale a pena você ler Gálatas capítulo 3 e tantos outros textos que deixam muito transparente, muito claro que Jesus ele cumpriu a lei para que nós hoje tivéssemos acesso à salvação pelo seu favor não merecido da graça. Tá bom, gente? Para você falar comigo, para você ter acesso aos meus materiais, aos meus livros, aos meus vídeos, né? Se você quiser conhecer um pouco mais do projeto que eu faço juntamente com a minha igreja, com os dependentes químicos, a Casa de Recuperação, o projeto que nós fazemos como um bispo sempre me dá esse espaço para falar com os moradores de rua. Nós distribuímos toda sexta-feira 1000 refeições, 1000 marmitas para os moradores de rua. De repente você está aí ouvindo o programa dizendo: eu queria ajudar, queria fazer parte, queria de alguma forma ajudar. Você pode ir com a gente lá, quiser ir conosco. Ficamos ali no pátio do colégio, 7 horas da noite já estarei por lá. Se você quiser ajudar financeiramente, como você quiser, entre em contato comigo. Estou lá no Instagram, no Facebook, você coloca Luciano Escala. Lembrando que Escala você escreve E-S-C-A-L-A. Coloca lá no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Luciano Escala, você me adiciona e a gente conversa e vai ser um grande prazer te ter conosco nessa grande corrente do bem. Bispo, mais uma vez, obrigado. Olha aí, 4 minutos cravados. Vou ficar por aqui, agradeço mais uma vez a audiência e todos vocês que estão acompanhando o programa de hoje. Está certo, você deu 1 minuto aqui então para o Bispo Everton. São 5? Você ganhou 1 minuto. 20 então volta aqui que eu quero. Você deu aqui, eu dei 5 minutos para o pastor Luciano, ele usou eu pensei 4. que era 4. Ele tá que nem o Eliseu, né? O rei lá do Eliseu, né? Que bateu 3 vezes, né? 3 e parou, né? Poxa, Podia ter batido não foi? 5, 6 vezes no chão. Mas Teria, tá bom. teria vitória sobre os sírios até consumi-los. Agora não vai ter mais. Só 3 vitórias terá. Só 4, né? Isso. Usou 4 minutos. Então vamos lá. Bispo Everton, 5 minutos pro senhor. Obrigado aí por comparecer aqui no programa. Suas considerações finais. Maravilha. Bom, respondendo objetivamente a pergunta do programa, a lei ou a graça, qual pacto nós devemos obedecer? Sem dúvida que é a graça. A graça que se manifestou em Jesus Cristo. A lei mosaica, como nós expusemos aqui, ela não está mais em vigor. Ela teve sim um prazo de validade, conforme Gálatas 3,19. Ela refletia coisas que eram futuras. Ela era a sombra de coisas futuras, ela teria o seu cumprimento no futuro que para nós é passado, na pessoa bendita de Jesus Cristo, conforme Hebreus 10:1. E ela não tem poder, efetivamente, de aperfeiçoar nada. Porque quando o homem se deparava com a lei, ele via que era impossível cumpri-la em sua plenitude. Por isso que Deus proporcionou um escape para o ser humano. O ser humano, ele, infelizmente, herdou uma natureza pecaminosa por conta da queda, por conta da entrada do pecado no mundo a partir da desobediência dos nossos primeiros pais lá no Éden. Mas, bondosamente, graciosamente, Deus nos propiciou uma salvação
a salvação da condenação. Isso veio mediante a obra de Jesus Cristo. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, não pela observância de alguma prescrição legal, mas nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Jesus Cristo. Textos como Efésios 2, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11 nos demonstram isso, para que ninguém se glorie, mas que nós possamos glorificar a Cristo pela nossa salvação, porque é pelos méritos dele que nós a alcançamos. Mais do que isso, aquele que vive debaixo da graça, ele tem um domínio que é fantástico, que nos foi outorgado, nos foi concedido pelo próprio Deus. Olha que interessante, Romanos 6:14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então somente aqueles que vivem debaixo deste favor imerecido de Deus é que tem poder de dominar o pecado. A Bíblia diz, né, João Batista, quando ele olha para Jesus, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode nos conceder domínio sobre o pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos debaixo do domínio das potestades malignas, debaixo do domínio de Satanás, mas ele nos livrou disso. É claro que, por conta da nossa natureza pecaminosa, infelizmente nós ainda cometeremos atos de pecaminosidade, mas o ato de pecado na vida do crente, ele é um acidente de percurso. Ele não é um estilo de vida. Então, quando nós pecamos, nós prontamente nos arrependemos e vamos buscar perdão diante de Deus. E Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, Ele vem e nos perdoa. E aquele pecado não vai mais contar, então, para a nossa condenação. Pelo contrário, nós seremos absolvidos da culpa e, com isso, nós ganharemos a salvação. E essa salvação, ela vem de maneira gratuita. Então, se você quer ter domínio sobre o pecado, ande em vigilância, ande em santidade, esteja debaixo da lei de Cristo, que é a graça do nosso Senhor Jesus, porque é ela que te dará este poder. Bom, eu gostaria de deixar aqui as minhas redes sociais, você pode me encontrar lá no Facebook, Everton Alves, ou no Instagram, ou no YouTube, Bispo Everton Alves. Gostaria de mandar um abraço aos meus queridos alunos ali do Centro de Estudos Plena Fé, também da Faculdade Teológica Vida, e agradecer o convite, Bispo Emerson, mais uma vez. É sempre uma grande satisfação, uma grande alegria poder estar aqui entre amigos. Um abraço, Pastor Luciano, um abraço a todos da produção da Rádio Adore Mais, e que Deus abençoe a todos que nos acompanharam aí. Eu que agradeço, Bispo Everton, Pastor Luciano Scala. Bispo Everton, para seguir a linha do Pastor Luciano, também falou 4 minutos apenas, né? 4. Fica pro próximo, tá bom? Fica 1 minuto pro próximo. Deixa aí na fatura aí, na conta. 2 minutos pro próximo. Traz em pão de queijo o meu minuto. Isso aí, Pode ser. Já dei. Aí, ó, a lei dietética. E a dietética? Esquece esse papo aí, poxa. Vamos. Sextou. Vamos. Vamos praticar a lei, o Pastor Luciano, pelo amor de Deus, né? Bom, eu agradeço aqui a presença do Pastor Luciano, Bispo Everton. Nós vamos a um break rapidinho. Posso te dar uma dica? Daqui 20 minutos nós vamos sortear um livro, A Lei e a Graça. Vou te dar uma dica facinho para você ganhar esse livro. Ó, você vai entrar aqui no YouTube, nós estamos com 120 likes hoje. 120 likes, estamos 71 pessoas contínuas, né? Não é que tem 71 assistindo, mas estamos aí, ó, agora com quantos likes nós temos? 120? 120? Isso, 120 likes, 119, estamos com 71 ouvintes aqui, 200 e poucos, né, a frequência 278 frequências, 278 visualizações, estamos com 119 likes. Ó, se você entrar agora no canal Amor e Graça, pega o seu celular, abre aí rapidinho, você tá me ouvindo aí pelas rádios, entra aí no YouTube, você clica Amor e Graça na lupinha e você vai dar o like para nós. Dá o like para nós agora aqui, dá o like ao vivo aqui no programa, que você vai concorrer daqui 20 minutinhos ao Livro dos Sentimentos. Inclusive, se você quiser ficar assistindo o sorteio, assista aí, porque a gente passa alguns nomes, né, das pessoas que deram like pra gente. Então você vai poder ganhar esse livro rapidinho, ó. Tá aumentando, ó, 135, saímos de 121 para 135, 137 likes. Entra lá, entra no YouTube agora, dá o joinha pra gente, dá o seu joinha se você não deu, ó, 141 likes, dá o joinha pra gente.
fala aí que você tá assistindo o programa aí, para você concorrer a este livro. 141 likes já foram dados para nós, ó, 144, tá subindo, hein? 81 agora, assistindo ao vivo. Dá o seu like lá para nós. É fácil, ó, você perde 5 segundos, 152. Entra aí, canal Amor e Graça, dá o seu joinha pra gente e já fica aí no YouTube, porque daqui 15 minutos nós vamos ter o sorteio do livro dos sentimentos para todas as pessoas que estão dando seu like. Ó, 88 pessoas nos ouvindo, 160 likes, 162, né? Acho que vamos chegar a 300 hoje, Wesley. Chegamos a 300 quarta-feira, 95 agora assistindo simultâneo e 166 agora likes, 97. Ó, vamos alcançar 100 ouvintes simultâneos. Não, 99. Aí, tá aumentando. Você vê a audiência da rádio aí, ó, pastor. Quando vocês foram chamados para vir para cá, vê como o povo aqui é abençoado, hein? Você pediu lá, ó, 102 espectadores simultâneos, poxa. 172 likes já dados. Vamos lá, entra lá, 176 agora. Dá o seu like, dá o seu joinha para nós, para você ajudar aqui a monetizar o nosso programa, e nós vamos presentear você aí com o livro dos sentimentos. Daqui um pouquinho tem o sorteio. Vamos ao break e voltamos já com você. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71. Ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 139625-0. Ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3. Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Restituição. Venha estar conosco no grande Domingo da Restituição, declarando a restituição de tudo que já foi perdido em sua vida. Restitui, eu quero de volta o que é meu. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas, em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Gente, as minhas considerações finais, elas vão ser pequenas hoje, curtas, porque a vida inteira, né, praticamente a maior parte da minha vida, nas minhas pregações, eu falei sobre a lei e a graça. Esse é uma das maiores pregações na comunidade cristã. A gente fala tanto sobre isso que nós temos aí o livro A Lei e a Graça, né, o livro A Lei e a Graça para todas as pessoas que querem tirar dúvidas. Gente, uma coisa que eu quero trazer para você nas considerações finais é, por favor, olha, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, não seja hipócrita. É apenas isso que eu quero trazer para você, não seja hipócrita. Como Jesus falava dos fariseus, dos saduceus, falava, vocês são hipócritas, porque vocês querem tentar cumprir uma lei e não cumprem, vocês não fazem, vocês não praticam. E não dá para nós termos hipocrisia, nós não podemos ser hipócritas. Por que eu vou guardar o sábado e não cumprir os outros 613 mandamentos? Por que eu vou fazer sacrifício e não cumprir os outros 613 mandamentos? Então quer dizer que aquele que é bom para a igreja, eu mantenho, né? Minha igreja é assim, então ela
traz esse pacto da lei. Aqueles que eu não quero praticar, eu falo que é lei moral, que é lei cerimonial, que é lei que não tem que ser praticada, né? Invento uma desculpa, como os pastores fazem. Eu já fui pastor de igreja de lei e eu fazia isso, né? Eu não entendia essa hipocrisia, porque eu tinha aprendido assim dos meus pastores. Eu aprendia quando alguém chegava e falava: ô pastor, por que na igreja que a gente faz sacrifício para receber bênçãos de Deus? Eu falava: não, irmão, porque Jesus fez 50%. Você tem que fazer os outros 50%. E nunca serão aperfeiçoados os homens com os mesmos sacrifícios. Hebreus capítulo 10. Então precisamos cada dia mais aperfeiçoar o nosso sacrifício. Deus quer ver o nosso sacrifício. E pastor, por que vocês não guardam o sábado? Ah, não, porque Jesus é o Senhor do sábado. Aí muda a sardinha, né? Tira a sardinha dessa brasa e coloca na outra. Né? Porque, não, aí não compensa. Então, não, gente, Jesus é o Senhor do sábado, ele trabalhou no sábado. Paulo diz lá que ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Então não precisamos guardar o sábado, não precisamos praticar o sábado. Mas na hora do sacrifício, sim, irmãos, precisamos fazer os sacrifícios, porque traz benefício, coisas financeiras para a igreja. Então nós precisamos, gente, parar com essa hipocrisia. Não podemos ser hipócritas. Ou é ou não é. Ou pratico a lei ou pratico a graça. Ficar mesclando lei com graça, eu pego aquilo. E a pessoa que defende a lei, ela não sabe a atrocidade que ela está cometendo, porque ela não pratica a lei. Não teve uma pessoa até hoje que ligou no nosso programa defendendo a lei, defendendo o pacto da lei, que pratique a lei. É isso que eu acho muito. Até o irmão que participou, eu não guardo o sábado, eu sou contra mas criticando, né, o programa, porque nós estamos falando a verdade bíblica. Ou seja, a pessoa não faz e critica, né, aqueles que estão ensinando o que está na Bíblia, o que está escrito na palavra, trazendo então essa incoerência. Porque, se Jesus não revogou a lei, então como em Hebreus capítulo 7, versículo 18, está escrito que a lei está revogada? Então a Bíblia é contraditória, né? A Bíblia então não bate. Então vamos rasgar a Bíblia porque ela tem contradição? Eu nunca encontrei uma contradição na Bíblia. Né? Um dia um irmão chegou para mim e falou: bispo, a Bíblia tem contradição, porque Jesus diz: não julgueis para não ser julgados. E Paulo diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Então tem contradição, porque Jesus diz para nós não julgarmos e Paulo diz para nós julgarmos, né? Aí você fica quieto, como sempre Tiago ensina: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu não respondi nada para este irmão. Depois nós fomos lá, vamos pesquisar qual é o julgar, o que significa a palavra julgar, o que é julgar. Você vai no dicionário, você sabe que tem vários significados na língua portuguesa para o julgar. O julgar pode ser condenar, pode ser discriminar, pode ser acusar uma pessoa, como também pode ser discernir, né? Ou seja, o julgamento que Jesus diz para nós não julgarmos é para nós não condenarmos outras pessoas. E o que Paulo fala que o homem espiritual julga todas as coisas é que ele discerne todas as coisas, ele faz separação das coisas. Ou seja, está tudo certo, a Bíblia não tem contradição. Assim como também Jesus não veio cumprir a lei, né? Não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Por que ele veio cumprir? Porque ele explica: não poderia passar um i ou um tio sem que antes tudo fosse cumprido. Não tem como passar, não tem como tirar a lei sem que ela antes fosse cumprida. E aí você chega em Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19, a lei foi revogada por causa da sua inutilidade e fraqueza. Meu Deus, está explícito, está claro na Bíblia. Então a Bíblia é errada? Então vamos rasgar esse versículo da Bíblia? Quer dizer que então não existe predestinação? Como não existe? Está escrito na Bíblia, né? Se você não crê em predestinação, você não crê na Bíblia. Se você não crê em livre-arbítrio, você não crê na Bíblia, porque estão os dois escritos na Bíblia. Então existe predestinação, existe livre-arbítrio, existe a revogação da lei, existe o julgar e o julgar, existe ovelhas e ovelhas. Se nós não fizermos essa distinção, essa separação, nós vamos ser alvo fácil, na mão não de pessoas aí fora, na mão da própria lógica. A lógica vai te derrubar, meu irmão. Porque como é que uma pessoa manda mensagem para cá defendendo a lei se ela não pratica a lei? Se você não pratica, não defenda uma coisa que você não pratica. É isso que eu não consigo entender. Eu sou um praticante da graça. Eu vivo a graça. Nós vivemos 100% a graça de Deus. Então podemos falar. A lei foi para os judeus. E a lei foi cumprida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos que viver isso
de todas as maneiras na nossa vida. Mas, bispo, isso é apenas uma questão teórica, de teologia, não precisa trazer esse aspecto para o programa, bispo, perder 2 horas de programa para falar sobre lei e graça. Meu irmão, não é isso não. Sabe o que está escrito na Bíblia, Gálatas 3:10? Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Eu não quero ver o povo de Deus debaixo de maldição, por isso que eu prego a graça. Por isso que eu estou aqui, me esforçando todos os dias pregando a palavra neste programa, porque eu não quero te ver debaixo de maldição. Está escrito, os que são das obras. Não precisa praticar, não. O fato de você ser das obras da lei, você já está debaixo de maldição. Paulo não diz os que praticam as obras da lei, ele fala os que são das obras da lei. Só o fato de você ser, de você pertencer, de você estar debaixo da lei, você já está debaixo de maldição. Lembra o verbo to be, ser, estar? Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você quiser praticar a lei, você tem que praticar todos os mandamentos. Não é alguns, não. Não é escolher qual que é mais gostoso, qual que é melhor para praticar. Esse eu faço, aquele eu não faço. Não sacrifico mais animais porque Jesus foi sacrificado por mim. Esse é gostoso, né? Agora o sacrifício você tem que fazer. O guardar o sábado você tem que guardar. Para com isso. Ou pratica toda a lei ou não pratica nada, ou vive pela graça. E se viver pela lei, vai estar negando Cristo, porque você vai chegar uma hora que você vai falar que o sacrifício de Jesus não serviu, que o que vai servir é o seu sacrifício. Então não tem, isso aqui é um tema tão básico, tão simples, que não era pra gente estar discutindo isso aqui em programa, porque todos os crentes, os cristãos, agora, no ano que nós estamos vivendo, teriam que ser praticantes da graça, sem discutir nada, porque é um mandamento para nós, é a graça e não a lei. Mas as pessoas ainda estão discutindo lei e graça. É tipo discutir se Brasil escreve com Z ou com S. Para nós brasileiros é com S, para o mundo inteiro é com Z. E as pessoas ficam nessa discussão, Brasil é com Z ou com S? Brasil é com Z ou com S? Como é que pode isso? Pelo amor de Deus. Então essa discussão é a mesma coisa que se discutir que se Brasil escreve com Z ou com S. Para a nossa língua aqui, para o Brasil, aqui, para o nosso povo é com S. E o mundo inteiro escreve Brasil com Z. Então é uma coisa assim que não dá para entender como é que a coisa é tão desproporcional dessa maneira. Não há discussão. Nós estamos no pacto da graça e temos que viver a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e ponto final, encerrado, e acaba por aí. Tá bom? Tá certo? Quer aprender mais sobre a lei? Quer aprender mais sobre a graça? Além de ter o livro A Lei e a Graça, que você pode adquirir numa super promoção no portal Amor e Graça. Se você entrar no portal Amor e Graça, você pode pegar o combo, o livro dos sentimentos, que nós vamos sortear daqui um pouquinho, e o livro A Lei e a Graça. E se você quiser realmente se aprofundar na graça e viver a graça de Deus na sua vida, abdicar completamente da lei, a comunidade cristã Amor e Graça está esperando por você. Uma igreja que você vai viver a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o pacto da graça, das superiores promessas. Vai viver isso na tua vida e vai ter o melhor de Deus em todos os teus caminhos, sem sacrifício, sem cobrar, sem pagar pelas bênçãos de Deus. Então domingo agora eu espero por você. Poxa, bispo, eu sou de Curitiba, eu sou de Florianópolis, bispo, eu sou de outro estado aqui do Brasil. Como é que eu faço para acompanhar essa reunião? É muito simples. Você vai entrar domingo agora no Amor e Graça, portal Amor e Graça, né? Você entra lá no YouTube, no Facebook, você clica Amor e Graça e você assiste a nossa reunião. Ou você baixa o nosso aplicativo para você parar com esse negócio chiado, a rádio pegando mal aí na tua casa, não pegando bem. Você entra no aplicativo Amor e Graça e você assiste a nossa reunião domingo agora, das 10 até o meio-dia. Das 9 às 11 horas da manhã, você assiste a nossa reunião no portal Amor e Graça. Às 18 horas, neste domingo, a reunião ela vai pela rádio também. Todas as emissoras de rádio estão unidas domingo agora para transmitir o nosso culto ao vivo. Mas a nossa principal reunião é às 9 horas da manhã. Então, domingo agora, 9 horas da manhã, entre no Amor e Graça para você assistir essa reunião que vai impactar você. Domingo de restituição. Eu quero orar juntamente com toda a igreja para que Deus restitua os teus sonhos, os teus projetos, restitua completamente a tua vida, tá bom? Então domingo agora, esperamos por você, Avenida Celso Garcia 243 no Brás, 3 horas da tarde, pastora Silvia Viana estará com você em Mogi das Cruzes. E olha, São Miguel Paulista, estaremos com você 9 da manhã, 18 horas. Guarulhos, no novo endereço, em que festa que nós tivemos aí, que estamos tendo em Guarulhos,
às 10 da manhã e às 18 horas, Lapa 10 horas da manhã e Mogi das Cruzes 3 horas da tarde, uma reunião especial para você na Rua Casarejo 950, estamos ali aguardando por você. Vamos lá, Wesley, vamos ao sorteio. Quem deu o like para nós, o primeiro sorteio é para quem, Wesley? Para a semana. Quem participou? Ó, todos os participantes da semana. Deixa eu ver se eu enxergo alguém aqui, ó. A Josefa, o Juarez, o Francisco, a Margarida Pires, a Dalice, Juarez Manuel, o Vivaldo, a Duda de Guarulhos, Glória de Carapicuíba, Marivaldo, Eduardo Costa, Elisângela de Suzano. Os nomes de todos aparecem aqui. Todos, ó, o Idmer da Suíça. Bom, vamos lá. Vamos sorteio. Quem ganhou o primeiro livro dos sentimentos de hoje, que participou do programa, foi o Idmer, da Suíça. Rapaz, como é que eu vou mandar um livro lá pra Suíça? Lascou. Vai ter que mandar o Idmer, parabéns. Manda o seu endereço aí pra nós. Rapaz, esse aí ficou caro, hein? Esse aí... Esse livro vai ficar caro, hein? Vai custar mais pra mandar o livro pra Suíça do que pra o valor do livro. Mas tá bom, parabéns, Idmer. Você merece, participa de todos os programas. Alguém da Europa ganhou aí o livro. Aqui agora os que deram o like para nós. O Wagner, Antônio, Marcinha, Valéria, Edivaldo, Roberta, Luci, Sérgio Roberto, Rivelino. Até o Rivelino participou. Ô, Rivelino. Eita. Vai, Corinthians, vamos lá. Sorteia aí o livro dos sentimentos para quem deu o like. Quem ganhou foi... Graciela Santos também, da Bahia. Aí, rapaz, mais um. Agora eu tô lascado. Isso é praga do pastor Luciano Scala, não é possível. Pastor Luciano Scala saiu daqui e falou, bicho, vai ver que eu vou... Rapaz, eu tenho que mandar um livro lá pra Suíça, na Europa, e vou ter que mandar um pra Bahia. Graciela Santos da Bahia. Graciela da Bahia. Tá vendo como é que todos têm a chance de ganhar o livro dos sentimentos? Graciela, parabéns, você ganhou o livro dos sentimentos. Manda pra cá o seu endereço no WhatsApp 11965049910. Gente, ó, um beijão no teu coração, ótimo final de semana. Domingo nós nos encontramos na Comunidade Cristã Amor e Graça. O meu objetivo, minha alegria é que você viva a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que eu penso sempre, né? Às vezes eu não gosto muito de pensar nisso porque me dá uma chateação, mas ao mesmo tempo eu penso, não, Deus quis assim, Deus é soberano. Se a graça tivesse vindo desde Paulo até os nossos dias, todas as igrejas pregariam a graça. Mas infelizmente, né, nós tivemos lá em 323 depois de Cristo, o grande imperador, né, falando que teve lá uma visão de Cristo, né, e acabou fundando a Igreja Católica Apostólica Romana, que bloqueou a pregação do Evangelho durante 1200 anos, infelizmente, né? Então nós tivemos aí esse corte da graça de Deus, e só agora, depois de 2000 anos, a graça volta a ser pregada. É uma pena, eu sinto muita tristeza, porque eu queria ver todas as igrejas pregando a graça, as pessoas seriam muito mais felizes, mas Deus sabe o que faz, é a vontade de Deus e nós não podemos discutir. Mas hoje mesmo, ainda a gente pode ser feliz, porque temos aí a Comunidade Cristã Amor e Graça pregando a graça de Deus para nós, para que você tenha vida e abundância. Venha nos conhecer, venha estar na Comunidade Cristã Amor e Graça, eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para você. Beijo no teu coração, até a próxima. Tchau para todos. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Restituição. Venha estar conosco no grande Domingo da Restituição, declarando a restituição de tudo que já foi perdido em sua vida. Eu quero de volta o que é meu. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família.
Olá, meus amados, meus abençoados ouvintes. Quero fazer este convite todo especial para você. Anote aí, neste domingo nós teremos um encontro todo especial ali na Comunidade Cristã Amor e Graça de Mogi das Cruzes. Quero convidar você e a sua família a estar neste grande domingo da restituição, juntamente comigo, pastora Silvia Viana, às 15 horas, ali na Rua Casarejos 950, na Vila Mogilar, Mogi das Cruzes. A Comunidade Cristã Amor e Graça quer te receber, quer receber a sua família, para você realmente restituir tudo que você perdeu na sua vida. Se você precisa de restituição, se você perdeu algo, se você precisa dessa conquista novamente em sua vida, esteja conosco. Neste domingo, eu terei imenso prazer em estar em sua companhia, ali congregando na Comunidade Cristã Amor e Graça de Mogi das Cruzes. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana, Lei e a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amorigraça.com.br. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.